O inverno começa no dia 21 de junho, mas parece que já estamos vivendo a estação por causa da massa de ar frio que atinge o país. Com isso, acende um alerta para redobrar os cuidados com a saúde, principalmente com as doenças respiratórias. Essa pneumologista destaca os cuidados que as pessoas que sofrem com essas doenças precisam ter neste tempo. Quando chega o tempo mais frio, a tendência é que você tenha maior número de infecções virais, né? Porque as doenças nessa época de aglomeração, né, em casa, de período mais fechado, acaba se propagando de uma forma mais rápida. E então as pessoas precisam, em primeiro lugar, estarem protegidas desse tipo de infecção, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm alguma comorbidade, que geralmente já se exacerbam mais ou acontece com maior frequência durante o período mais frio, né? Então, por exemplo, aumenta o número de infartos, porque as pessoas ficam mais expostas, né, ao frio, à mudança climática, aumenta as crises de asma, aumenta as exacerbações do paciente que tem DPOC, aumenta as alergias, aumenta os episódios de sinusite. Então, quanto mais a pessoa se proteger desse ar frio, ela vai ter maior proteção, né, dessas exacerbações também, dessas doenças já pré-existentes. De acordo com a especialista, as doenças respiratórias atacam mais no inverno. Principalmente as doenças respiratórias, elas atacam mais durante o período do inverno. Não quer dizer que elas não aconteçam no verão ou nas outras estações. Mas nessa período de outono e inverno, onde há uma mudança brusca de temperatura, né? Às vezes faz frio num dia, calor no outro. Então elas ficam mais suscetíveis a essa mudança climática e acabam tendo mais exacerbações, né, nesse período. Se elas se tem mais exacerbações, ou seja, o paciente alérgico, ele produz mais secreção nessa época. O paciente asmático, ele, né, tem mais crises de alergia, de chiado, de falta de ar. Então também eles vão estar mais suscetíveis a infecções, né? As infecções virais, principalmente, né? Gripe, resfriado, e também as infecções bacterianas, né? Sinusite, uma amidalite bacteriana, até mesmo a pneumonia. Nesta época do ano, o grupo específico já tem uma incidência maior dessas infecções. A especialista ainda explicou que as pessoas que não têm essas comorbidades pré-existentes não estão isentas de sofrer com infecções, mas pela queda de temperatura, tal público pode contrair as doenças. Por outro lado, o uso do medicamento contínuo ajuda a evitar que as doenças se descompensem, alerta a pneumologista. Se você utiliza o medicamento de forma adequada, essas doenças vão estar mais controladas e a chance dessa descompensação em caso de uma infecção é menor, né? Então, tem algumas doenças, inclusive, que causam mais suscetibilidade às infecções, porque são doenças que causam uma imunossupressão. O próprio diabetes, a própria doença renal crônica. Então, elas vão trazer a esse paciente maior suscetibilidade a essas infecções. Então, se ela está descompensada, se você não está cuidando adequadamente do seu diabetes, por exemplo, você vai estar mais suscetível a uma infecção, né? Não só a infecção respiratória, como acontece nessa época do ano, mas outros tipos de infecção, né? É importante que os pacientes mantenham a medicação em dia. Na idade com a indicação certa, façam a profilaxia com vacinas, principalmente as virais, para evitar ou amenizar algum sintoma viral.